Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre relações públicas e como este conhecimento pode ajudar você e a sua empresa. Para conversar conosco, nós convidamos a Bianca Dreyer, que é professora de Relações Públicas da Faculdade Casper Líbero. Além de professora, a Bianca também é autora deste livro aqui, Relações Públicas na Contemporaneidade. Contexto, modelos e estratégias. Livro esse publicado pela editora Sumos Editorial. Bianca Dreyer, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Relações Públicas na Contemporaneidade é o nome do título. Isso você já nos provoca a pensar que há algo de novo acontecendo. Há realmente algo de novo? O que está impactando este conhecimento? Com certeza há algo de novo, impactando na atividade de relações públicas. Essa atividade ela é bastante antiga. As organizações elas já vêm se relacionando com os públicos desde sempre. O que acontece hoje é que o profissional ele precisa compreender que estabelecer formas de relacionamento entre uma organização e seus públicos na contemporaneidade é diferente de tempos atrás. E o que a gente chama de tempos atrás? A gente fala o seguinte, que uma comunicação tradicional, antes da Web 2.0, a gente tinha o quê? Uma comunicação linear. A gente tinha, quando a organização ela programava a comunicação, ela estabelecia um relacionamento e ela então conversava com seus públicos. Só que não existia este retorno por parte dos públicos, que é justamente o que a gente enxerga hoje após o que a gente chama de Web 2.0, ou seja, após a chegada das plataformas de mídias sociais digitais, que fizeram com que esta linearidade na comunicação deixasse de existir. Ou seja, hoje o indivíduo conectado, o público que está lá, ele quer conversar com a organização. Então, a organização precisa compreender que ela tem que estabelecer novas estratégias para conversar com esses públicos. Porque a comunicação hoje é uma via de mão dupla. Sim, com certeza. Ela é uma via de mão dupla. Na atividade de relações públicas, a gente sempre defendeu que a comunicação é uma via de mão dupla. Acontece que ela, de fato, se torna uma via de mão dupla após as plataformas de mídias sociais digitais. Então, é o que eu digo. A atividade de relações públicas, a essência dela continua a mesma. A gente continua falando de relacionamento. Acontece que hoje, a forma como a gente estabelece esse relacionamento mudou. Relações públicas é o quê? Relações públicas é a gestão da comunicação entre a gestão da comunicação e do relacionamento entre uma empresa e seus públicos. Mas pode ser também a gestão de um indivíduo, de uma empresa pública ou privada, não importa. Importa é como este ator social, que a gente chama de empresa pública, privada, indivíduo, quer se relacionar com seus públicos de interesse. Você falou em gestão da comunicação. Quando a gente pensa em gestão da comunicação, nós não estamos incluindo aí outras ciências, publicidade, jornalismo, marketing, branding. Tudo isso não faz parte deste grande guarda-chuva da comunicação? Com certeza, isso tudo faz parte deste guarda-chuva. E hoje, o estudante, o aluno que faz a opção por cursar relações públicas, é importante que ele entenda o quê? Que ao entrar na faculdade, ele vai se formar em relações públicas. Assim como o colega vai se formar em jornalismo, o outro em publicidade. Só que ele tem que entender que este é um conhecimento inicial e que hoje a gente fala da transdisciplinaridade, ou seja, é muito importante que ele compreenda que o papel dele é muito maior do que apenas aquilo que ele está estudando em relações públicas na faculdade. Essas funções todas que eu citei, algumas das quais você lembrou também de colegas, professores na sala de aula, de jornalista, de publicitário, por exemplo, todos eles precisam ter um conhecimento mais amplo. Isso não está muito misturado hoje e até há uma certa confusão de quem faz o quê? Com certeza, isso está bastante misturado e é o que a gente explica para os alunos. Vamos começar a pensar fora das caixinhas. Vamos parar de colocar nomes específicos às coisas. Então, por exemplo, Relações Públicas 2.0. Relações Públicas
tradicionais, jornalismo. Não, vamos parar de falar dessa forma, vamos entender o contexto complexo que a gente vive de relacionamento e de comunicação hoje em dia e vamos então compreender que a gente precisa entender um pouquinho de cada área. Uma empresa, por exemplo, quando ela vai solicitar ou convidar, chamar, enfim, selecionar um aluno para ser estagiário, ela não vai. É difícil a gente encontrar. Queremos um estagiário de relações públicas. Hoje ela pede um estagiário de comunicação. E cabe a este aluno de relações públicas mostrar todo o potencial que ele tem para lidar com os diferentes aspectos de comunicação. Então, quando a gente fala em relações públicas, eu não estou falando apenas do relacionamento institucional de uma empresa. Eu não estou falando apenas da imagem da marca. E é esse potencial que a gente precisa entender, que hoje a gente faz relacionamento com o cliente, a gente faz relacionamento com o consumidor, a gente faz relacionamento com a comunidade, a gente faz relacionamento com diversos públicos que algum interesse tem para aquela organização. Eu foco em falar de organização porque o livro ele traz modelos de comunicação e negócios para as organizações e seus públicos. Mas eu poderia, logicamente, falar que relações públicas trabalha também com o setor público, com indivíduos que querem se realizar profissionalmente, enfim. É amplo. É amplo, pois é, sem dúvida, é amplo e os conhecimentos se misturam. O que me remete a pensar o seguinte, este profissional que está se formando agora, passando pela faculdade, passando pela academia, ele não pode se restringir ao conhecimento da sala de aula de relações públicas. Ele vai ter que ir além disso, senão ele vai encontrar uma barreira no mercado. Com certeza, ele precisa ir além disso, ele precisa estudar bastante e entender de coisas que não necessariamente ele aprende no curso. Ele precisa entender hoje dos dados, de matemática, de informática, ou seja, questões que não estão na grade curricular de relações públicas. Ele não precisa fazer, mas ele precisa aprender a fazer a gestão disso. Apesar de nós termos muito mais ferramentas para nos relacionar com os diferentes públicos, eu digo nós de uma maneira geral, mas as instituições, as organizações, o trabalho está mais complexo do que nós tínhamos no passado? O trabalho está bem mais complexo, porque o que acontece? Antes das mídias sociais digitais, as empresas tinham uma forma muito tranquila de se comunicar. Era fácil comunicar, né? Elas alinhavam a comunicação e transmitiam aquilo ao público. E ponto final. O que acontece agora? O público, ele querendo ou não, a empresa querendo ou não, ele está lá falando da organização. Ele fala a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, na plataforma que ele quiser. Então, o que acontece? A empresa precisa saber como conversar com cada um desse conjunto de públicos. Aí tem uma curiosidade, porque quando a gente fala em público, a gente fala em coletivo. Mas você mesmo chama a atenção no livro de que não somos um coletivo, somos indivíduos. Então a empresa não fala mais com o coletivo, ela fala com o cidadão, com o próprio cidadão, com uma pessoa. Nós sugerimos que as empresas conversem com o indivíduo conectado. Então, cada vez mais se direcionar à pessoa. Quem é esta pessoa que eu estou conversando? E não soltar comunicados gerais como se todos pensassem da mesma forma. Ou como se todos tivessem os mesmos interesses e demandas. Exatamente. Como é que a gente vai construindo essa estratégia para identificar estes indivíduos em meio ao coletivo com os quais nós nos relacionamos? Construir a estratégia, isso é muito interessante, porque há um bom tempo atrás, a gente realizava o planejamento estratégico da comunicação a longo prazo. Hoje a gente não pode mais pensar a longo prazo. Até podemos pensar como é que eu quero que a minha empresa esteja daqui a tanto tempo. Só que o meu planejamento hoje, ele muda muito rápido. Eu posso planejar alguma coisa e ter que mudar em pouco tempo. Então, o que acontece? O profissional, ele precisa, primeiro, compreender que hoje as relações mudaram. Ou seja, os indivíduos estão, como eu falei, querendo conversar com as organizações. Então, por que as estratégias mudaram? Um exemplo, quando a gente fala de visibilidade.
As empresas sempre desejaram ter visibilidade. Só que a visibilidade, antes das plataformas de mídias sociais digitais, elas eram programadas, elas eram para mídia de massa. Hoje, o que acontece com essa visibilidade? Existe uma outra forma da gente trabalhar a visibilidade. E a gente, para poder ganhar visibilidade, a gente precisa de uma palavrinha mágica que se chama interação. E esta interação, ela precisa ser proporcionada pelas organizações. Então, quanto mais as organizações dialogarem com os seus indivíduos conectados, melhor vai ser o resultado de visibilidade. Bianca, para cada plataforma, uma forma de se comunicar diferente? Com certeza. Cada plataforma tem a sua característica, tem as suas potencialidades, tem o seu público, tem a sua linguagem e tem todas as suas características específicas, tudo aquilo que ela possibilita. Então, cabe ao profissional que vai fazer a gestão da comunicação compreender qual é a melhor plataforma para determinado tipo de público. Só que tem um detalhe importante: relações públicas na contemporaneidade. O que muda quando a gente olha para trás? Muda o seguinte: então você vai trabalhar só com o digital? Não. O digital matou a comunicação tradicional? Não. A gente precisa pensar em conjunto. Ou seja, a gente precisa pensar num conjunto de ações que definem a melhor estratégia da tua empresa. E esse conjunto de ações significa trabalhar com diferentes tipos de mídia. Quais são? Mídia social, mídia tradicional, mídia híbrida, mídia própria. A empresa hoje qualquer empresa hoje é uma empresa de mídia, porque ela está conectada o tempo inteiro. E se ela não está conectada, os públicos estão falando dela. E essa conexão se dá pela produção de conteúdo? Com certeza, a produção de conteúdo é fundamental para que a empresa possa iniciar uma boa conversa com seus públicos. Isso é mais ou menos quando duas pessoas se encontram sem nunca terem se visto. Você tem que ter um mínimo de conteúdo para abrir diálogo com aquela outra pessoa e ver se dali sai um relacionamento. Eu estou fazendo aqui uma analogia o que pode acontecer com uma instituição, uma organização, com o seu cliente. Uhum. Você tem que ter um mínimo de conteúdo a oferecer para ele. Esse é o caminho. Com certeza, tem que ter um mínimo de conteúdo e a tua comunicação, ela precisa fazer sentido para aquela pessoa. Comunicar, todo mundo comunica. Agora, o que vai fazer diferença com que a tua empresa se diferencie das demais? Primeiro, quais são os valores que essa empresa está transmitindo? Os valores estão em sintonia com o que a gente vive hoje na sociedade? Ou a empresa está falando de coisas completamente desconexas? Como é que está o pensamento da sociedade e desses indivíduos para que eles criem algum interesse em parar para olhar a tua comunicação? Porque informações em qualquer plataforma de mídia social digital a gente tem demais. Agora, por que você vai parar para ver aquele comunicado daquela empresa? É porque aquilo tem que fazer um sentido para você. Falamos aqui muito, e você citou em vários canais de maneiras de você se comunicar com o seu público. Encontros presenciais, o dia a dia, o frente a frente entre a empresa ou o seu representante, seja CEO, seus líderes, vendedor, seja lá quem for. Olhando no olho do seu cliente ou olhando no olho do seu público. Essas são ações que devem ser planejadas e fazem parte dessas estratégias que vocês trabalham com relações públicas? Fundamental. É fundamental que a gente inclua também no planejamento ações olho no olho, ações onde a gente possa ter esse contato presencial com as pessoas. Quando eu falei que relações públicas na contemporaneidade é um conjunto de ações onde a gente deve pensar em diferentes tipos de mídia, a gente inclui também ações presenciais. E muitas empresas já fazem isso hoje. Elas, antes de colocarem qualquer tipo de propaganda no ar, elas chamam para um grupo focal, para uma conversa e procuram entender o que aquelas pessoas estão pensando. Agora, na relação com esses indivíduos, relação presencial, a necessidade de criação de experiências é fundamental? Com certeza. Experiências, por que experiências, né? Porque a gente precisa fazer com que aquele indivíduo que demonstrou algum interesse pela minha marca, ele tenha uma boa história para contar. E ele só vai ter uma boa história para contar e uma história verdadeira, real,
se ele tiver tido uma experiência boa. Então, se a gente poder proporcionar essa experiência, o nosso retorno vai ser muito melhor. Estou aproveitando aqui a pergunta do Serginho Yariwaki, que participa pelo Twitter também, aqui do Jornal da CBN. Ele usa o Twitter do Jornal da CBN, o @Jornal da CBN, para mandar mensagem para nós. Aliás, mandou para o seu Twitter também, o @Bidreyer, Dreyer com Y. Ele quer saber o seguinte: o cliente tem razão sempre, mas é tratado assim? O cliente não tem razão sempre, mas a gente tem que ter flexibilidade para poder conversar com esse cliente e fazer com que ele compreenda que nem sempre ele tem razão, mas que ele poderá, mesmo assim, sair satisfeito. Você tem que mostrar para ele que ele não tem razão, mas sabendo respeitá-lo. Exatamente. Hoje as coisas me parecem, assim, os diálogos às vezes me parecem muito estridentes. Não sei se a palavra é mais correta para definir o que eu estou pensando aqui. E às vezes agressivo demais, parece que se perdeu um pouco dos filtros que nós poderíamos ter. Como é que a gente ameniza isso? Quer dizer, qual é a responsabilidade da empresa, da instituição, através do trabalho de relações públicas, para tentar colocar esse diálogo de uma maneira mais amigável, mesmo que seja para dizer não a uma demanda? Hoje a gente consegue perceber inúmeras empresas que se relacionam com os indivíduos nas plataformas digitais e esses indivíduos eles não têm uma postura adequada, falam coisas que não devem e deixam realmente as empresas numa saia justa. Então, o que fazer neste momento? Não tem. Simplesmente vamos ser educados, responder adequadamente e chega num determinado ponto que a conversa não pode ser mais pública. Então, a gente procura resolver o problema dessa pessoa em um local mais apropriado. Quer dizer, esse é um cuidado também que se deve ter, até para se evitar, por exemplo, a propagação de uma reclamação qualquer. Quer dizer, saber trabalhar também no privado com esta outra pessoa, com esse nosso indivíduo. Isso é a gente deve sempre. Eu não gosto da palavra transparência. Eu gosto da palavra confiança. Então, mas você fala em sociedade transparente, né, no livro? É uma crítica. É uma crítica à sociedade da transparência, porque eu acho que na comunicação a gente deve estabelecer vínculos de confiança com os indivíduos. Então não adianta eu falar que eu sou transparente, porque eu nunca serei transparente, de verdade. Então, vamos estabelecer uma relação de confiança. Por que eu estou dizendo isso? Justamente para responder essa questão. Não adianta eu apagar o comentário negativo. Não adianta eu ser mal educada. Não adianta eu não responder como muitas empresas fazem. Ou elas retiram o comentário ou elas não respondem. Então, o que acontece? Vamos mostrar que sim, ocorreu um problema. Vamos admitir que tem um problema. Mas vamos, ao mesmo tempo, conversar. Então, isso é tu estabelecer uma relação de confiança. Eu não estou te negando que eu tenho um problema ou que eu errei. Mas eu não vou simplesmente deletar o comentário e dizer que nós vamos estabelecer uma comunicação transparente. Não tem. Por que não existe transparência? Por que você não acredita na ideia da transparência? Esse exemplo que você me deu, de uma empresa, uma instituição, assumir o papel de que, olha, cometemos sim um erro, vamos buscar uma solução, isso não é uma maneira transparente de se relacionar com as pessoas? Não, porque a empresa nunca vai ser realmente transparente. Ela nunca vai abrir as suas estratégias, contar realmente o que acontece, aquilo que as pessoas realmente desejam escutar. Deu errado um projeto social com a comunidade X, ela não vai chegar e dizer, olha, então, os resultados não foram muito bons, né? É muito mais negativo do que positivo. É muito difícil a gente ir verificar isso. Então, a gente sempre enxerga o quê? A empresa, não, nossos resultados estão todos aqui, nosso relacionamento com a comunidade é maravilhoso, mas não é isso. É apenas admitir que erros acontecem e que nem sempre as coisas são assim. Então, nós não somos 100% transparentes. Eu não tenho como mostrar para as pessoas exatamente o que eu estou pensando o tempo inteiro. Mas gerar um vínculo de confiança, aí sim é essencial. Um vínculo de confiança. E vínculo de confiança se estabelece na conversa, no relacionamento, admitindo que erros podem acontecer, não apagando comentários do Facebook ou de qualquer outra plataforma e assim por diante. A pergunta do Carlos Soares aqui, que chega pelo e-mail do Mundo Corporativo, é a seguinte:
Durante muito tempo, as organizações conversavam com a imprensa para levar informações ao público. Hoje tem que conversar com os influencers, que são os influenciadores? Os influenciadores, na atividade de relações públicas, nós consideramos eles mais um público. Ele é um público para nós. É um público do qual a gente deve conversar, do qual a gente deve utilizar dependendo da nossa estratégia. Então, eu vou conversar com a assessoria de imprensa? Eu vou continuar conversando. Vou conversar com o influenciador? Vou, dependendo da minha estratégia. Agora, eu não sou obrigada, dependendo da empresa, a me relacionar com um determinado influenciador. Será que me relacionar com ele vai ser bom para mim? É isso que eu preciso pensar. E por que eu digo que o influenciador ele é um público na atividade de relações públicas? Porque quem é o influenciador? Ele é um indivíduo super conectado, que trabalha com um determinado tema, tem conteúdo, foca naquele conteúdo e discorre a respeito daquilo. Eu preciso parar como empresa para pensar se realmente eu me relacionar com ele é importante para mim. Então, o influenciador, o micro-influenciador, eles são pessoas do ambiente digital super conectadas, que têm uma afinidade com a tecnologia muito grande e que hoje trabalham muito bem determinados temas. Nós temos aí bons casos que servem de referência para aqueles que estão nos acompanhando, bons trabalhos de relações públicas que você poderia lembrar e citar para nós agora, até para quem tem uma ilustração sobre isso que nós estamos conversando? Existem empresas hoje que trabalham muito bem o relacionamento com os públicos. Agora, eu diria que a maioria ainda tem bastante coisa para aprender, porque é muito difícil a gente deixar um lugar que é comum para nós. É muito difícil a gente compartilhar o poder da comunicação, que antes era só da empresa e que agora simplesmente está compartilhado entre todos. Então, isso mudou muito ao longo do tempo. Pois é, mas aí eu queria entender então, porque da maneira que você falou, me parece assim que tá todo mundo errando? De De jeito alguma nenhum. maneira está errando? De jeito nenhum. Tem empresas que são exemplos hoje de relacionamento com os públicos. E o que faz essas empresas serem este exemplo? Elas compreenderam o quanto elas podem ganhar conversando com esses indivíduos conectados. Elas perceberam que a visibilidade delas aumenta significativamente. E o fazem de maneira estratégica ou o fazem de maneira espontânea? Temos de tudo. Tem empresas que fazem de maneira estratégica e tem empresas que estão aprendendo a fazer. Então elas respondem de acordo com o que elas acham que tem que responder e a gente percebe claramente que não há uma estratégia. E outro ponto interessante também é o seguinte, as empresas muitas vezes elas erram no caminho. Então a gente percebe que elas começaram se posicionando de certa forma, estabelecendo e comunicando um certo tipo de valor e a sociedade não gostou. Então, as reclamações vêm, a imagem daquela empresa fica abalada. Então, ela precisa rapidamente se reposicionar. E ela vai se reposicionar como? Aí é que eu falo no primeiro capítulo justamente desta relação do quanto o profissional de comunicação ele precisa compreender hoje o que é essa sociedade que a gente vive. E é o que você fala da sociedade em rede. No primeiro capítulo trata dessa questão. Exatamente. A sociedade em rede, a sociedade do espetáculo. Hoje todo mundo, né, tem o direito de fazer o seu espetáculo. Pois é, e as empresas e organizações estão sabendo usar as relações públicas para fazer o seu espetáculo próprio e adequado para a situação? Eu diria que as empresas estão percorrendo um caminho que é longo, que é difícil, mas eu acredito realmente que elas irão chegar lá com a ajuda do profissional de relações públicas. Isso é importante, né? Isso não podemos esquecer. E aí que eu queria pensar sempre, que eu gosto sempre de ter a cabeça de quem pode estar nos ouvindo ou nos assistindo agora. Ele tem lá o seu comércio, tem a sua área de prestação de serviço, nem sempre uma empresa muito grande, necessariamente sem condições de ter uma grande estrutura de comunicação.
mas ele quer pensar de uma maneira grande, talvez, ou pelo menos de uma maneira estratégica no relacionamento com os seus públicos, independentemente seja mídia digital, se seja presencial, ou na própria ida à casa de alguém, porque eu presto um serviço. Quais são as sugestões que você poderia nos passar, baseado em todo esse seu conhecimento, com mestrado na área de relações públicas, sabendo que o ideal seria ter um profissional de relações públicas, mas que nem sempre podemos ter esses profissionais? Por onde eu devo começar a pensar assim a questão do meu relacionamento com o meu público? Eu diria que a primeira coisa é a empresa compreender se realmente ela precisa estar presente em todas as plataformas de mídias sociais digitais. Então, quem sabe não escolhe uma e trabalha muito bem esta plataforma, para depois, então, começar a partir para outras. Então, o primeiro ponto seria esse, seria precisamos estar presentes em todas, temos esta condição, temos braço para isso? Não, não temos. Então, vamos começar por aqui e fazer bem feito. Segundo ponto, não adianta eu levar um costume de uma comunicação tradicional, ou seja, de mão única, onde a empresa apenas informa e não tem um retorno, para uma plataforma que é 100% interativa e é em tempo real. Então, qual que seria o segundo ponto? Justamente estabelecer minimamente uma comunicação para que as pessoas se interessem. Não consigo fazer isso diariamente? Não tem problema, mas pelo menos estabelece um fluxo para que as pessoas comecem a perceber a presença da tua empresa. A partir daí, então, as pessoas vão querer começar a conversar. Ótimo. Então, entrei na plataforma, eu tenho que estar disposto a conversar. A academia tem ajudado os profissionais de relações públicas a mudar esse seu pensamento ou atualizar, adaptar esse seu pensamento para todas essas realidades que nós temos visto de agora, para todas essas mudanças na realidade que nós temos visto? Com certeza. Eu acredito muito no trabalho da academia. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Com Mais, da ECA USP, que justamente ele trabalha as estratégias de mídias sociais digitais e como que a gente deve, então, pensar esses novos relacionamentos com os públicos. Então, sim, eu acredito que a academia ela contribui muito até para poder entender a evolução da comunicação e o papel central que a comunicação hoje ela ocupa na vida de uma empresa, na vida de um indivíduo, ou seja, a comunicação hoje tem esse papel central, o digital ele acaba sendo transversal a qualquer planejamento de comunicação. E qual que é a postura que a gente deve ter, então? A postura de resiliência, para justamente poder trabalhar cada vez melhor com tudo isso. Esse conhecimento que vocês desenvolvem nesse grupo de pesquisa na ECA, a qual você se referiu, é um conhecimento que está disponível das pessoas? Sim, ele está disponível. Esse é um grupo coordenado pela minha professora orientadora, que é a professora Elizabeth Saad. Então, nós temos um grupo no Facebook, onde a gente coloca diariamente bastante pesquisas interessantes. Participamos de congressos diversos no Brasil e fora do Brasil, justamente para atualizar esse aspecto central da comunicação. Da comunicação. Bianca, uma última questão aqui colocada pelo Jorge Amado. O Jorge, ele pergunta aqui o seguinte: se relações públicas não deveriam ser mais bem trabalhadas em órgãos públicos? Relações públicas é uma atividade que tem um potencial muito grande. Então, trabalhar em órgãos públicos, sim, com certeza. Mas é mais uma possibilidade de atuação desse profissional. Tá certo. Bom, tem uma outra maneira também de você se desenvolver nesse tema, que é conhecer o trabalho feito pela Bianca Dreyer, que está publicado no livro Relações Públicas na Contemporaneidade, Contexto, Modelos e Estratégias, livro esse publicado pela Sumos Editorial e que é resultado do trabalho de mestrado que a nossa mestre hoje aqui em Relações Públicas desenvolveu. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agradeço também a você que participou ao vivo aqui do programa, assistindo, seja lá no Facebook, seja no site da CBN, e deixo o convite. Traga o seu conhecimento também. Traga a sua ideia para o mundo corporativo. Como?
Participe do nosso grupo de discussões no LinkedIn. Grupo Corporativo da CBN, lá tem um grupo de discussões, você entra lá, se inscreve, e quando eu digo se inscreve, não precisa pagar não, é só se inscrever, entrar lá, e você passa a ter acesso a todas as informações e pode publicar os seus textos, seus artigos também, fazendo com que o conhecimento seja realmente compartilhado e a gente possa crescer juntos, se desenvolver juntos. Fica o convite então para você, participe lá do LinkedIn também, no grupo de discussões da CBN. E claro, nos assista toda quarta-feira, 11 horas da manhã, ao vivo, no Mundo Corporativo, tanto no Facebook como no site da CBN. Muito obrigado e até o próximo capítulo.